Pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o programa Computador do Professor, tá? Ele já é instituído por um decreto antigo lá de 2008, mas recebeu normas complementares agora em outubro de 2020, né? Através da resolução SEDUC 78, diante desse cenário que nós estamos vivendo de ensino remoto, né? Devido à Covid. Então eu vou falar um pouquinho para vocês a quem, né, se destina esse programa, quais são os requisitos para estar recebendo esse subsídio mensal, né? E também quais são as especificações técnicas mínimas para a aquisição desse notebook, desktop e tablet. Então vamos lá. É, a compra vai ser por meio de subsídio, tá? Certo? Para esses computadores pessoais, destinados aos integrantes do quadro magistério que cumpram ao menos um dos seguintes requisitos: carga horária atribuída para ministrar aulas ou classes, exerçam a função de professor coordenador, tá ok? Então, nesse primeiro momento, ele só é destinado a professor, a docente com aula atribuída ou quem está na função de professor coordenador. Existe um comentário que posteriormente esse subsídio venha a ser fornecido também para diretor e vice-diretor, supervisor de ensino, mas nesse primeiro momento, nessa resolução SEDUC de outubro, só está destinado a docente que ministra classes ou aulas e professor coordenador, tá? Para fim de pagamento, né, desse subsídio, só vão ser considerados computadores pessoais, ou seja, desktop, que é o computador de mesa, notebook, netbook, ultrabook ou tablet. O subsídio vai ser de no máximo R$ 2.000 para cada docente beneficiado, tá? O pagamento vai ser feito por meio de reembolso parcial ou total das despesas, sendo que vai ser dividido em até 24 parcelas mensais, a serem efetuadas a partir de janeiro de 2021 e findadas em dezembro de 2022. O valor da parcela mensal será calculado pelo valor do benefício dividido pela quantidade de meses entre a apresentação do pedido do reembolso e dezembro de 2022. O reembolso será realizado na conta bancária funcional do docente. A adesão dos docentes, ela se dará mediante a assinatura do termo de adesão, que está lá na sede, e o docente deverá se submeter o pedido de reembolso por meio de formulário também que será disponibilizado na sede. Esse reembolso vai ser mediante a apresentação da nota fiscal. Vou só fazer um comentário aqui. Muita gente está reclamando, né, que R$ 2.000 não é o valor realmente necessário para você adquirir uma máquina top, né? Mas vamos pensar assim: se vocês já estavam pensando em investir, de repente, no Ultrabook, algo que tivesse ali em torno de, sei lá, R$ 6.000, você tem um subsídio de 2.000, tá? Desde que, óbvio, respeite as especificações técnicas constantes nessa resolução. E, e daí, um computador que custaria para você 6.000 vai poder ser adquirido por 4, certo? Outra coisa que eu vi muita gente comentando foi a questão dessa divisão em 24 parcelas, né? Mas as lojas não são bobas. Então, muitas lojas, né, assim, renomadas, bem conhecidas aqui no território nacional, elas já estão oferecendo essas condições de parcelamento sem juros de 24 vezes. Então, vou citar o meu caso. Eu vou adquirir uma máquina, mas uma máquina básica, só para usar mesmo os recursos de internet e de pacotes de software de escritório.
Então, eu não preciso de uma máquina muito potente. Ou seja, eu vou conseguir adquirir dentro ali dos R$ 2.000. Talvez passe um pouquinho. Eu fiz o cartão de uma loja específica que me dá a vantagem do parcelamento em 24 vezes sem juros e não tenho que pagar a anuidade desse cartão. Então eu fiz esse cartão assim, de uma maneira específica para adquirir esse computador, esse notebook. E conforme o governo me reembolsar, eu pago essa fatura do valor do computador, sem juros nenhum, tá ok? Continuando. Então, deixa eu ir lá para aqui. São elegíveis, tá, para o recebimento desses subsídios docentes que realizarem adesão, né, lá na sede. Eu vou mostrar para vocês como é feita essa adesão. Inclusive, ela pode ser modificada. Se num primeiro momento vocês colocaram não aceito, mas pensaram melhor, falar, não, agora acho que eu vou querer comprar sim. Ela pode ser alterada, tá? Apresente os documentos previstos no artigo 7º dessa resolução, que é o pedido de reembolso, tá? Que também vai ser feita na sede e mediante a apresentação de nota fiscal do produto. Você vai perder o direito ao percebimento da parcela mensal do subsídio no mês de referência, caso cometa alguma falta injustificada, deixe de lançar notas e frequências no diário digital ou não cumpra a carga mínima de 2 horas complementares ao ATPC por meio de frequência em curso da formação oferecido pela EFAP, ou seja, você precisa ser um professor assíduo, tá? Cumprir, né, a questão da digitação de notas, faltas, frequência, tudo que a Secretaria Escolar Digital nos oferece já para a organização, né, e administração da aprendizagem dos estudantes e também que cumpra aqui assim, mínimos de 2 horas mensais, tá? De aperfeiçoamento pessoal por meio da EFAP. Então, a EFAP oferece cursos que são online, então você precisa estar ali sempre se capacitando. É interessante, não é uma carga horária assim que você fale, nossa, vai me sobrecarregar, tá? E são cursos depois que vão ser utilizados para evolução funcional. Então, assim, o governo te dá esse subsídio, mas precisa desse retorno. Vamos ver o que mais. Ah lá, os cursos, tá? Que estarão definidos para cumprir, né, esse requisito. Eles vão ser disponibilizados para consulta lá na sede, certo? Que mais? Vamos ver. Estou passando aqui para falar os principais questões. E outra coisa, como ele é destinado para professor em sala de aula, ministrando a classe ou aula, ou professor coordenador, então, durante o recebimento dessas parcelas, você precisa estar dentro dessas funções, tá? Então, vamos supor, passei a vice-direção. Vice-direção, por enquanto, não está dentro desse programa. Então, você deixaria de ter o direito desse recebimento. Porque para fazer jus, você precisa ser professor ministrando aula ou professor coordenador, tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vou abrir para vocês as especificações técnicas do computador e depois a forma de adesão na sede. Então, temos aqui a portaria CITEM, tá? Do Centro da Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidência e Matrícula, de 11/11/2020, que vai estabelecer as definições, especificações e características desses equipamentos, tá? Que podem ser adquiridos através do programa Computador do Professor. Então, vamos lá. Notebook, ou seja, computador portátil. Ele tem que ser novo, sem uso anterior, tá? Com um processador de no mínimo 2 núcleos físicos, compatível com a arquitetura x86 e x64. Tem que estar vigente o processo de fabricação, né?
Não vão ser aceitos aqueles processadores que já tenham sido fabricação descontinuada. Possui frequência de clock de no mínimo 1.1 GHz e memória de cache de no mínimo 2 MB. Tudo que eu estiver falando aqui de especificações mínimas, vocês encontram na descrição completa ou especificações técnicas quando vocês estiverem consultando, tá? Ou a loja virtual, ou se vocês estiverem na loja física com auxílio ali de um vendedor. Então, tudo que eu estiver falando aqui, vocês conseguem ver facilmente na hora de comprar uma máquina. Memória RAM. A memória RAM tem que ter no mínimo 4 GB, tá? Por equipamento. Hoje, um notebook que atenda a essas especificações mínimas, você consegue até achar dentro da faixa de 2.000. Conforme você for aumentando, né? Porque o mínimo é 4 GB. Então, tomar cuidado que ainda vendem notebooks com memória RAM de 2. Não é aceito nesse programa. Então, é de 4 para cima. Mas conforme você for aumentando, né? Essa memória RAM aumenta também o valor da máquina. Armazenamento, tá? Possui capacidade mínima de 64 GB para o caso do SSD. Hoje, assim, uma recomendação, né? Uma dica para quem quer uma máquina mais veloz, é interessante que combine essa memória RAM, né, de 4 GB para cima, com o SSD. Mas ainda aceitam a máquina de 500 GB de HD. HD é aquele mais comum, né? É mais usual, que é aquela memória interna do computador, tá? E precisa ter, daí, nesse caso, até 500 GB de HD ou superior. Então, tudo que eu estiver falando aqui, ó, tanto da RAM quanto do armazenamento, estou falando do mínimo, tá? Pode ser um computador mais potente, com mais SSD ou com mais HD. A tela. Possuir a tecnologia HD LED ou LCD colorida, com tamanho mínimo de 11,6 polegadas e resolução mínima, né, de 1366 por 768 pixels, tá? Mínimo, pode ser superior. Interface de comunicação. Precisa possuir leitor de cartões. Cartões o quê? Cartões de memória, tá? Possuir wireless, ou seja, ter acesso à rede Wi-Fi. Possuir 2 portas USB no mínimo. E é obrigatório que uma dessas portas seja já USB 3.0. As máquinas assim atuais, a maioria já está saindo com uma das portas sendo 3.0, mas verifica isso. Tem que possuir uma porta HDMI integrada ao equipamento. Se não possuir essa porta HDMI, deverá ser fornecido adaptador que permita a conexão do cabo HDMI sem perda de qualidade de vídeo e áudio. Possuir uma entrada de áudio e uma saída de fone de ouvido, podendo ser uma porta única que forneça ambas funções, tá? Microfone integrado, alto-falante estéreo integrado e uma webcam integrada com no mínimo de resolução HD de 720, tá? Isso é o que você precisa ter de especificação mínima para o notebook. Agora vamos falar um pouquinho do tablet, tá? Tem que ser também novo, sem uso anterior, tá? O modelo tem que estar em produção, sem previsão de encerramento na data de entrega da proposta. O processador tem que ser quad-core ou equivalente. A RAM mínima de 1 GB. Armazenamento mínimo de 16 GB, tá? A tela possui tecnologia touchscreen e um tamanho mínimo de 7 polegadas. Comunicação tem que ser Wi-Fi, tem que possuir Bluetooth, possuir pelo menos uma entrada, né, de áudio de fone de ouvido.
microfone integrado e alto-falante estéreo integrado. Isso é em relação ao tablet. Agora falar de desktop, né? O computador de mesa. Também, tá? Tem que ser novo, sem uso anterior. O processador tem que ter no mínimo 2 núcleos físicos, compatível também com a arquitetura x86 e x64. Estar ainda em processo de fabricação, não pode ter um processador que foi descontinuada a fabricação. Possuir uma memória encaixe de no mínimo 2 MB. A memória RAM, tá? SD-RAM do tipo DDR4 de 1600 MHz ou superior e 4 GB de RAM, tá? Por equipamento. No mínimo, pode ser máquinas mais potentes. Armazenamento, mesma coisa lá que a gente tem do notebook. Mínimo de 64 SSD ou mínimo de 500 GB quando a gente fala de HD ou eMMC, tá? Superior. Monitor, LCD OLED com mínimo 18,5 polegadas e a interface de comunicação, 2 portas USB no mínimo, sendo que uma delas precisa ser 3.0. Possuir também uma porta HDMI ou VGA, devendo ser integrada ao equipamento. Possuir uma entrada de áudio e uma saída de fone de ouvido, podendo ser oferecida uma porta única que compartilha essas duas funções. O teclado padrão ABNT1 ou ABNT2 em português, tá? Português do Brasil. E o mouse ótico de entrada USB, certo? Então, esse é o mínimo das especificações do notebook, tablet ou desktop. Agora eu vou falar para vocês como é realizado o termo de adesão lá na sede. Em relação ao termo de adesão, tá, do programa Professor Conectado, vocês vão entrar na sede, sd.educacau.sp.gov.br, vão fazer o login profissional de vocês, né, que é aquele login que começa com RG, o número SP e a senha do servidor. Caiu na página aqui inicial, eu estou fazendo pelo celular, mas pelo computador, notebook é a mesma coisa, tá? Vocês vão clicar aqui nesses 3 tracinhos. Desculpa, 3 tracinhos. Vão aqui em serviços escolares. Adesão programa Professores Conectados. Como vocês podem ver, aqui, ó, ele vai falar tudo, um resumo, tá, do que eu falei já para vocês. E embaixo vai estar opção escolhida. No meu caso, já está aceito. Mas, vamos supor que você tenha marcado não aceito lá no início, você pode alterar essa escolha. Aceito ou não aceito a qualquer momento. Então, para fazer essa adesão, é só entrar, novamente, só recapitulando, 3 tracinhos, serviços escolares, adesão do programa, tá? Assim que sair o termo de solicitação de reembolso, eu gravo um vídeo para vocês explicando como que vai funcionar,